Estamos iniciando uma série de mensagens com o tema A Mensagem da Cruz. Vamos falar hoje e durante os domingos de fevereiro, 5 pregações falando desse tema, A Mensagem da Cruz. Olha, quando a gente fala assim, qual o símbolo, né? O símbolo do cristianismo. Você já sabe que é uma cruz. Mas temos outras religiões, ideologias que têm um símbolo. Esse símbolo na tela é a estrela de Davi. Esse é o símbolo do judaísmo, né? O judaísmo, esse símbolo hexagrama, formado por 2 triângulos equiláteros. Alguns falam que a relação entre Deus e o ser humano, né? Ou entre a aliança de Deus com Davi, é o símbolo do judaísmo. Mas também o islamismo tem um símbolo. Aqueles que seguem essa religião têm um símbolo, a crescente, né? Ou a meia-lua, também é bem famoso dentro dessas maiores religiões do mundo. Mas você vê que os símbolos são tão importantes, as marcas, que o marxismo, ele também tem um símbolo, que é um martelo e uma foice. E as pessoas que seguem o marxismo conhecem bem esse símbolo. Até o Hitler, no seu regime nazista, usou um símbolo. E infelizmente a gente sabe a história de Hitler, e alguns ainda hoje tatuam esse símbolo no seu corpo, divulgando ideias que não são compatíveis com a nossa fé cristã. E assim, o nosso símbolo, que está ali agora, é a cruz. A cruz é o símbolo do cristianismo, né? E interessante dizer que não foi o primeiro símbolo. O primeiro símbolo do cristianismo foi um peixe. A princípio, a cruz, aquele símbolo da cruz, era um instrumento ruim, porque quem era morto numa cruz tinha feito alguma coisa muito errada. A cruz era uma punição do Império Romano, então eles não se identificavam com uma cruz, porque era como se eles fossem criminosos. Mas o primeiro símbolo do cristianismo foi um peixe. Por quê? Porque primeiro eles eram perseguidos, então eles não podiam falar que eram cristãos. E o peixe, as palavras em grego do peixe, que é Jesus, Christos, Theou, Ios, Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, cada letra da palavra grega peixe em português, iktis, essa letra grega, ela significava uma linguagem entre os cristãos. Então quando eles viam o símbolo do peixe, eles diziam, esse é crente, esse é cristão. Você já deve ter visto em algum carro, em alguma pessoa, o símbolo do peixe. É um símbolo cristão, o símbolo do peixe. Porque era a forma deles, é um acrônimo, né? Um acrônimo de eles se conversarem, dizer, nós somos irmãos de fé. Mas interessante, né? Por que ficou depois a cruz? Eu fico pensando, poderia ser o símbolo da pomba, que lá no batismo dele, uma pomba, poderia ter sido o símbolo de um barco, porque ele pregava usando um barco. Poderia ter sido o símbolo ser uma carpintaria, um martelo, pois ele usava muito Jesus, o trabalho de carpintaria. Poderia ser uma toalha, porque ele lavou os pés dos discípulos. Poderia ser tantas coisas, tantos símbolos, mas o símbolo que hoje nos denomina cristãos é a cruz. Não é o Espírito Santo, não é o serviço, não é o seu nascimento, não é a sua juventude. O símbolo de Jesus Cristo é a cruz. É a cruz.
Por isso que esse tema, irmãos, é tão importante para nós hoje. Nós vamos falar esses 5 domingos. Para mim essa série, ela está no cerne da nossa vida, no cerne do cristianismo. A mensagem da cruz. A cruz é um símbolo muito conhecido no mundo inteiro. Tem uma pesquisa que fala que a cruz é conhecida no mundo inteiro, mas tem algo mais conhecido que a cruz: o McDonald's. Vocês já viram o McDonald's? Estava viajando agora, meu filho viu de longe o M. Olha lá, pai, achou. McDonald's. Ela não é o símbolo mais famoso do mundo, mas dizem as pesquisas que ela está ali em 3º, 4º lugar. Veja bem, símbolo da Coca-Cola é mais conhecido que a cruz. Tem países que a cruz, eles não sabem o que é a cruz, não sabem o que é o cristianismo, mas a Coca-Cola eles sabem. Então, a cruz, ela deve sim nos fazer refletir. Qual o seu significado para nós hoje? Tem pessoas que fazem um colar, né? Um colarzinho, põe aquela cruz, ouro, bonita, um enfeite, um brinco, um detalhe, uma roupa, uma camisa com a cruz. Mas qual o seu significado da cruz? É isso que eu quero falar com vocês aqui nessa série. Alguns falam assim: pastor, minha sogra é minha cruz. Será que é isso que é cruz? Será que a cruz é só isso? Uma sogra? Meu marido, minha mulher, minha cruz? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Eu creio que vai ser um tempo especial. Vamos para o texto bíblico. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro detalhe aqui, Jesus não fala só com os discípulos. O que está escrito na tela? A multidão e os discípulos. Ou seja, o convite para carregar a cruz não é só para uma classe especial, não é só para os pastores, missionários, para os presbíteros, não. Então, convocando a multidão e os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer, interessante, né? É um convite, se alguém, está uma partícula condicional, se alguém. Eu acho interessante porque Jesus, ele não arromba o coração humano. Tem muitos pais que oram pelos filhos, né? Nossa, pastor, meu filho dá muito trabalho, eu já oro por ele há tantos anos. Porque Deus não arromba a porta. Diz Apocalipse que: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. João 10 fala do ladrão e assaltante, que ele arromba, ele invade, mas Jesus, ele é o bom pastor, ele chama as suas ovelhas pela voz, pelo nome. Ele não é Jesus não arromba o coração humano, mas ele diz: se alguém quer me seguir, é um convite para cada um de nós decidir se quer ou não quer. Filhinho de peixe é peixinho, filhinho de crente não é crentinho. Cada um de nós tem que escolher qual caminho quer seguir, qual a porta quer entrar, a estreita ou a larga. E ele continua. Jesus diz então: a si mesmo se negue, a si mesmo se negue. Veja que não é um convite tão gostoso, não. É um convite de renúncia, abrir mão, né? Negar-se.
Estava vendo uma reportagem esses dias, e o repórter falou, entrevistando um velhinho que tinha tomado a vacina. O repórter chegou no velhinho: como é o nome do senhor? O velhinho falou assim: o nome do Senhor é Jesus Cristo. O repórter: ah, sim, como é o seu nome? Ah, o meu nome é fulano de tal. Vocês já viram isso? Você vai falar assim: como é o nome do Senhor? O nome do Senhor é Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, né? Claro que às vezes uma brincadeira passa até por chato, mas é interessante que a reverência ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sabia que a palavra Senhor, na época de Jesus, eles diziam que o Senhor era César. César. Todo o Império Romano, César era Senhor. Sabe o que é isso, gente? Que o César tinha autoridade máxima naquela época. E quando eles se converteram, e agora o Senhor não é César, o Senhor é Jesus. Quando os discípulos iam se convertendo, eles começaram a ter problema, porque as pessoas saudavam César: salve César, César é o Senhor. Eles respondiam: não, Jesus Cristo é o Senhor. Isso trouxe dificuldade. César sabia o que estava acontecendo ali. Entraria política, entraria resistência, entraria valores, e os discípulos levantariam-se contra algumas coisas que estavam acontecendo. Começou a perseguir os crentes, os cristãos, porque eles diziam: não é César que é o Senhor, é Jesus Cristo que é o Senhor. Irmãos, olha o que diz em Romanos 10, acho que eu pulei aqui, desculpa, mas é um texto bem conhecido, Romanos 10, pena que eu não coloquei ali. Romanos 10, 9 fala assim, ó: se com tua boca confessares a Jesus Cristo como seu Senhor, diz o texto, pode abrir na sua Bíblia aí, Romanos 10, 9, se com tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, Senhor, não é Salvador, é Senhor, Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí, ó, obrigado, ó, os meninos são top. Vamos ler lá na tela? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Só até aí, gente. Porque a gente tem que entender o que é Senhor. A gente hoje chama todo mundo de Senhor. Você vai num hotel, eu cheguei no hotel agora na viagem, o Senhor está bem, o Senhor quer isso, o Senhor quer aquilo, o Senhor... Senhor. Nós somos tratados hoje com todo respeito, todo carinho, isso é ótimo. Mas essa palavra lá na época dos discípulos, irmãos, isso era um termo muito profundo. Sabe por quê? Era a época da escravidão. O Império Romano tinha milhões de escravos, e era o senhor e o amo, o escravo e o dono. Ou seja, senhor é dizer que aquela pessoa está acima de mim, eu estou ali para servi-la, estou ali para oferecer a minha vida, sou escravo dela. Senhor, veja isso, Senhor. Olha essa pergunta aqui, ó: você se considera um servo de Cristo? Pensa nisso. Você sabe o que era um servo naquela época? Estou dizendo aqui, alguém que não tinha carteira de trabalho, não tinha horário para entrar, para sair, era um escravo. Escravo. Esses dias eu vi uma reportagem, não sei se vocês viram, de uma mulher que viveu uma vida como escrava, se eu não me engano, em São Paulo. Ela parece que deixava bilhetes nas portas dos vizinhos pedindo sabonete, e era um apartamento de luxo, e aí os vizinhos denunciaram, e o pessoal lá responsável pelo trabalho em São Paulo foi lá e invadiu a casa e descobriu que a mulher estava em condições de escravidão.
porque ela não tinha salário, ela não tinha hora de lazer, não tinha folga, ela trabalhava ali o dia todo para aquela família, e não tinha um centavo, não tinha um benefício, não tinha carteira assinada, não tinha nada. E pior ainda, quem viu essa reportagem, ela tinha uma pensão de R$8.000, e a família usava essa pensão, e não dava um centavo para ela. Essa notícia assustou todo mundo. Como hoje? Como alguém hoje vive assim? Como alguém tem coragem de fazer isso com alguém? Mas na época da Bíblia existia isso, gente. Na época da Bíblia existia a escravidão. As pessoas eram tratadas como uma mercadoria, uma etiqueta de preço. Quando chegavam os negros vindo da África, tinha um preço em cada um. Você já assistiu algum filme assim? 12 anos de escravidão, assista. Amistade, assista. Filmes que falam de escravidão, é chocante, é um terror. Deixa eu ver seus dentes. Abrir o dente para ver o dente, para ver a saúde da pessoa, se ela era um bom funcionário, um bom escravo ou não. É um momento terrível da história, a escravidão. Mas, dentro da etimologia da palavra, quando eles falavam Senhor, o significado é esse, de que Cristo é o meu Senhor, é o meu dono, é a minha vida. Vocês estão entendendo a profundidade? E hoje a gente banalizou. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor? Lógico que eu quero, Ele vai me dar uma casa, vai me dar um carro, vai me dar... Não é isso, não é essa palavra, não é esse o significado de ser um escravo, na época de Cristo, nos dias de Jesus. Eu não estou aqui, irmãos, entenda bem, não estou defendendo aqui a escravidão, não estou aqui apoiando nada disso, só estou dizendo do peso que é você dizer que Cristo é o seu Senhor. É isso que eu quero que você entenda, que se você dizer Cristo é meu Senhor, você está dizendo eu não tenho direito a nada, tudo é dele, eu sou o seu escravo, eu não tenho carteira assinada, eu não tenho nada, Ele manda a minha vida, Jesus manda na minha vida. É isso que você está dizendo, se você diz que Ele é seu Senhor. Quando a gente vê o Novo Testamento, a gente vê várias vezes essa palavra. Paulo, servo de Jesus Cristo. Tiago, servo de Deus, Senhor Jesus Cristo. Simão Pedro, servo de Jesus Cristo. Até Maria, serva do Senhor. O que é servo? Não, pastor, servo é pegar uma toalha e lavar o pé. Não, servo é fazer tudo que o dono quer. Se ele falar para acordar 6 horas, eu acordo 6 horas. Se ele falar para dormir à noite, eu durmo à noite. Se ele quer comer, eu tenho que dar, eu tenho que fazer tudo para ele. Isso era escravidão, isso era ser servo. Hoje essa palavra, ela perdeu sentido. Falando no mundo espiritual, a gente acha que ser servo de Jesus é uma coisa muito boa, é uma coisa light, leve. Não, porque eu levo a vida do meu jeito. E na realidade, se você falar que aceita Jesus Cristo como seu Senhor, você está fazendo um compromisso de total dedicação a Ele. É assim. Na realidade, vamos ler lá na tela o que está em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, irmãos, é claro que Jesus não quer que você seja um escravo, que você não tenha direitos, não é isso, mas Ele nos tirou do império das trevas, do pecado, da morte, nos trouxe para o reino do seu amor. Ou seja, o que Ele nos quer é que nossa vida o agrade, é que as nossas decisões o exaltem, porque na realidade quem vive no pecado é escravo do pecado. Andar com Cristo, fazer dele Senhor, é uma vida em abundância, mas muitas vezes tem que renunciar, muitas vezes tem que abrir mão, muitas vezes tem que dar um passo para trás, muitas vezes tem que escolher o caminho da cruz, se você o aceitar como seu Senhor. Essa é uma profunda verdade. Você tem que escolher. Quem é o seu Senhor? Você mesmo ou Jesus Cristo?
Continuando no texto, tome sua cruz. Veja lá no finalzinho do versículo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz. Ah, pastor, beleza, estou com o meu pingente prontinho para sair lá hoje, uma tatuagem aqui no braço, uma tatu top, a cruz. Sabe o que era a cruz na época de Jesus? Um instrumento de morte, um instrumento de vergonha. Aqueles homens que andavam naquela via crucis que Jesus fez, eles andavam com uma placa em cima, dizendo qual foi o crime que eles cometeram. O crime de Jesus, estava lá na cruz, em cima dele, Rei dos Judeus. Porque eles se diziam, né, o Pilatos falou, escreva isso. Então qual que é o crime de Jesus? Ele não roubou, não matou, não adulterou, não fez nada. O crime dele é porque ele se diz Rei dos Judeus. Mas você não ia achar só essa placa lá. Você ia achar homicida, assaltante. Ia estar lá as placas no Calvário. Lá onde Jesus estava lá pregado, tinha outros pregados lá também. Não falo o que estava escrito na placa dos 2 ladrões do seu lado, mas alguma coisa estava escrito também lá naquelas placas. Irmãos, tomar a cruz não é algo fácil, não é algo simples. É um caminho estreito, é um caminho de sofrimento. Assiste a vida de Jesus, um filme, vê o que ele passou naquela via crucis, vê o que ele sentiu. Lembra do filme Mel Gibson? Tem gente que na hora do filme fecha os olhos, porque não consegue ver aquela cena, porque é forte, é uma dor, é uma tristeza. E para explicar para as crianças o que está acontecendo, uma vez eu passei aqui na ceia, cheio de criança aqui, só vi as mães tentando explicar para os filhos o que aconteceu. Porque as crianças ficam chocadas, como que está fazendo isso com Jesus? Quem deixou? Mas é porque a gente acha que carregar a cruz é algo muito bom, carregar a cruz é algo muito fácil, carregar a cruz é algo simples, e não é. Irmãos, esse versículo aqui, Marcos 8,34, eu poderia pregar ele aqui o mês inteiro, e é capaz da gente terminar o mês e ainda não conseguir entender o que ele está dizendo para nós. Não entender, não conseguir. Olha essa frase aqui, para a gente ajudar a gente a entender, olha lá, vamos ler junto? Aquele que não se dispõe a carregar a cruz, não usará a coroa. Jesus falou assim, aquele que perder a sua vida por minha causa, ganhará. Os primeiros serão os últimos, mas os últimos serão o primeiro. Ele disse isso para nós. Vamos ler mais uma frase? Vamos lá? Não se pode ter Jesus no coração sem carregar uma cruz nas costas. Você acha que é fácil a gente perdoar as pessoas? Você acha que é fácil a gente achar que fingir que não ouviu? Na família, final do ano agora, reunião de família, Natal, Ano Novo, aquela confusão danada, família trololó, é briga daqui, é sobrinho puxando o cabelo do outro, é cunhado que vai embora, é a avó que não quer ficar mais na sala porque brigaram, é uma confusão. Mas a gente faz o quê? Deixa para lá, é minha mãe, é meu pai, é minha irmã, vamos esquecer, vamos fingir que não ouviram essa frase, vamos fingir que passou, porque a gente tem que carregar uma cruz nas costas, gente. Como que você diz que ama a Deus que não vê e odeia o irmão que vê? É carregar a cruz. O cristianismo, irmãos, não é uma religião fácil. C.S. Lewis disse isso. Se você quer uma religião confortável, não seja cristão. Sei lá, espírita, o que você quiser. Não seja cristão, C.S. Lewis falou. Porque se você for cristão, o seu exemplo é Jesus Cristo. A cruz é o seu símbolo. E você tem que carregar essa cruz aí. Você tem que fazer a tua parte. Muitas vezes tem que abrir mão de muitas coisas, renunciar a si mesmo.
que Jesus falou no Getsemane: Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Muita gente tem que falar isso com Deus. Deus, ó, eu quero isso. Deus, eu quero casar com aquele gatinho. Mas seja feita a vontade, Senhor. Eu não posso escolher, eu não sei, eu não estou vendo agora, eu não estou vendo amanhã. Seja feita a vontade. Não é isso que fala o Pai Nosso? O que fala a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é isso que é ser cristão, é colocar Deus em primeiro lugar e a gente em segundo. O reino de Deus em primeiro, a gente em segundo. Siga-me, finalizando lá, não é? Finalizando diz: se alguém quiser vir após mim, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Siga, só isso, siga. Mas será que é fácil segui-lo? Será que é fácil cumprir o que ele ensinou? Será que é fácil andar nas pegadas do mestre? Irmãos, olha, tem igrejas, vou ser bem sincero com vocês aqui, tem igrejas que não ensinam isso que eu estou ensinando para vocês. Não ensinam. Tem igrejas que falam assim: venha na igreja e Deus vai te dar em dobro. Venha na igreja e fique rico. Venha na igreja e tenha um bom carro, seja próspero. E as pessoas vão, lotam a igreja, mas também daqui a um mês já não estão mais, porque elas foram enganadas. É um evangelho barato, é um evangelho falso, porque o verdadeiro evangelho é esse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Veja bem, não estou dizendo que você não pode ser rico, você pode ser rico, mas qual o lugar do dinheiro no seu coração? Isso que Jesus questiona. Não estou dizendo que você pode ser próspero, pode, mas será que o dinheiro não está sendo um Deus para você? Então veja bem, irmãos, as pessoas estão indo para as igrejas evangélicas hoje por interesse. Não é bom aceitar Jesus? Claro que é bom. Eu vou ficar rico, eu vou prosperar. Mas será que eles leram bem lá, aceitar como Senhor? Será que está explicando aquela parte? Ou será que essa multidão estão lotando a igreja e estão saindo? Antigamente se falava assim: qual a sua religião? Sou católico não praticante. Hoje você fala: qual a sua religião? Sou evangélico não praticante. Infelizmente, muito por causa dessa igreja, dessa teologia, chamada teologia da prosperidade. Isso aqui é um veneno. Isso aqui ensina, isso aqui nasceu nos Estados Unidos, década de 60, 70, que pregava prosperidade, saúde, riqueza. Um dos seus maiores expoentes é o Kenneth Hagin e Benny Hinn. Benny Hinn e Kenneth Hagin. Esses caras pregavam, o que eles pregavam? Pregavam que você tem que ter saúde plena, cura física, você tem que fazer confissão positiva para alcançar benefícios, você tem que ter prosperidade financeira. É isso que eles pregam. Se você não está doente, é porque você não tem fé. Se você está pobre, tem que ser rico. Se você não é o patrão da sua empresa, é porque você não declarou, não fez uma confissão e decretou a bênção. É isso que eles ensinam. E essas igrejas estão lotadas, estão explodindo no Brasil. Por quê? Mas estão ensinando, irmãos, um falso evangelho, um evangelho corrompido, um evangelho mascarado. Não, você tem um carro velho, você tem que ter um carro novo, você tem que prosperar. Vem aqui na corrente não sei do que, vem aqui na fogueira santa e sacrifica e você vai Gente, o que é isso? Onde está escrito isso na Bíblia? Só que é que nem o Big Brother, né? Big Brother Brasil, vamos falar de Big Brother. Sabe por que o Big Brother está no ar? Essa porcaria de Big Brother está no ar, onde tem câmera na piscina, câmera no banheiro, câmera no quarto, câmera em tudo. Sabe por que está no ar? Porque tem pessoas que consomem. Tem um monte de gente assistindo, talvez você que está aqui está assistindo. Tem consumistas. Então toma porcaria para vocês não querem? Toma mais porcaria, dá ibope. É igual essas igrejas, o povo quer.
O povo quer isso, então toma isso. Aí vai pregar da cruz, esvazia. Vai ver as igrejas que falam da cruz, estão vazias. Porque o povo quer o que? A gente quer mensagem que acalma o coração. A gente quer aquela mensagem que vai falar que a gente vai resolver todos os nossos problemas, profecia. Você já viu essas pessoas que ficam correndo atrás de profecia? Aí quando ela toma uma profecia ruim, ela fala, esse não é de Deus não, falou um negócio ruim, não é de Deus não. Né? É que nem aquelas pessoas que têm aquela caixinha de promessa, né? Caixinha de promessa, Salmo 23, Senhor é meu pastor, nossa, que maravilha. Salmo 91, só tem coisa boa ali, gente. Um pastor falou que uma pessoa, ela comprou 3 caixinhas de promessa, selecionou só os melhores e fez uma. E aí todo dia ele tirava um, nossa, meu dia vai ser maravilhoso, mas será que a Bíblia só tem promessa? Será que a Bíblia também nos corrige, não nos... momento que ela precisa nos trazer atenção? Então, gente, olha, se Deus já é algo bom, imagine ter Deus e ser rico. Pô, gente, o Brasil, olha o desemprego, olha a luta. Então, se chega uma teologia, chega uma igreja que fala, venha para a igreja, crê em Deus e você vai prosperar. Gente, isso aí foi o melhor investimento em negócio que Edir Macedo fez. Foi. Somente dizimar, ofertar, faz prova de Deus, faz uma propaganda gigantesca, televisão, e vai. Irmãos, está lotado, está cheio, abarrotado de crente egoísta, de gente que está buscando só dinheiro, de gente que está materialista, avarenta, interesseira. Uma geração de crente que ora, jejua e lê a Bíblia para prosperar. Ora, jejua e lê a Bíblia para ficar rico. Você já viu esses testemunhos lá que eles contam? Qual os testemunhos? Cheguei aqui, pastor, estava quebrado. Cheguei aqui, não tinha dinheiro para nada. Hoje eu tenho 2 empresas. Eu nunca vi essas igrejas falar assim. Cheguei aqui sem Jesus. E hoje eu tenho Jesus. Eu nunca vi. Os testemunhos é o quê? Cheguei pobre, estou rico. Quebrado, falido, estou bem. É isso. Só isso. Assiste. Assiste lá e me fala se alguma coisa estou falando aqui, se eu estou mentindo. Gente, hoje falar que é evangélico é sinônimo de corrupção. Se eu falo que eu sou pastor hoje, os caras não aprovam meu cadastro no banco. Olha, vamos fazer o seguinte, já falei aqui, se você me ver no banco, não me chama de pastor. Não me chama, porque você vai me atrapalhar lá no gerente. Estou brincando, gente, mas olha, é sério. Ser crente é sinônimo de falcatrua hoje. Meu Deus, onde nós chegamos? Tem gente que fala assim, eu contrato qualquer pessoa menos crente. Já viu isso? Como chegamos nesse ponto, gente? O crente deveria ser símbolo de caráter, de integridade, honestidade, pontualidade, de fidelidade. Mas é o que eu estou dizendo para vocês. É essa teologia da prosperidade, irmãos. É esse negócio que você tem que decretar. Já viu isso? Decreta a bênção, irmão. Quem somos nós para decretar algo? Quem somos nós para dizer, eu decreto isso, aquilo? Quando você faz isso, está tirando Deus do seu lugar de Deus. Porque se Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Agora você está decretando, ou seja, você está dizendo que você sabe as coisas mais do que Deus. É rosa ungida, é óleo de Israel, é água benta, é sessão de descarrego. Gente, sessão de descarrego, isso é cristianismo. É ramo de arruda, sal grosso. O que é isso? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Eu vou para o final aqui, porque senão eu vou ficar com vocês aqui muito tempo hoje.
pastor Juan Carlos Ortiz, no livro O Discípulo, ele fala do quinto evangelho. Nós temos já na Bíblia Mateus, Evangelho de Mateus, nós temos na Bíblia o Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo São Lucas, Evangelho segundo São João. Mas ele fala no livro O Discípulo, ele fala que agora é o quinto evangelho. Inventaram o quinto evangelho, que não está na Bíblia. Quinto evangelho humano. Tiraram Deus do trono, colocaram o ser humano. Eu acho interessante essa questão assim, sabe? Se você aceitar Jesus, parece assim, sabe? O coitadinho de Jesus, aceita Ele. Olha, aceita Ele, está pedindo. Sabe aqueles apelos? Quem quer aceitar Jesus? Vem um. Aí mais meia hora cantando. Quem quer aceitar Jesus? Aí vem dois. Quem quer aceitar Jesus? Vem três. Irmão, vamos continuar cantando. Aquelas músicas do David Keelan, que só tem uma letra e repete. Abraça-me. Quem quer aceitar Jesus? 4. Por favor, gente, aceita Jesus. Tadinho dele. Irmãos, se a gente entendesse o que é isso, a gente nunca mais ia falar para ninguém aceitar Jesus. A gente ia dizer que você, pecador, falho, carece da graça dele. Quem tem que aceitar ele quem tem que aceitar você é ele. Ele que tem que te aceitar. Não é você que tem que aceitar ele. Porque ele é o Senhor. Ele é Deus. Nós somos escravos. Irmãos, alguns tratam como uma lâmpada de Aladim, né? Já viu aquela lâmpada de Aladim? Faz um esfreguinho ali, sai um gênio. Eu quero um pedido. Segundo pedido. Isso não é evangelho, gente. Isso não é evangelho. Vocês estão entendendo o que estou dizendo aqui, gente? Aplicações práticas. Primeiro, o que significa a cruz para você? A cruz é um amuleto da sorte para você? É um enfeite que você carrega no pescoço? O que é a cruz para você? Segundo, você tem Jesus como seu Senhor? Ou somente como seu Salvador? Ah não, porque Ele me salvou, Ele me perdoou, Ele vai me dar o céu, mas Ele é Senhor da sua vida? Ele é seu Senhor? Terceiro, qual é a sua cruz hoje? O que você hoje precisa abrir mão na sua vida? Perdoar alguém? Renunciar a algo? Abandonar um pecado? Viver em santidade? Qual a cruz? Tome a sua cruz e siga-me. O que Ele pede para você hoje? Eu não sei o que você está passando. E eu encerro. Jesus disse, se alguém quer, e veja bem, se com tua boca confessares Jesus como seu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Algumas pessoas já me questionaram, pastor, você não faz apelo? Pastor, por que você não faz apelo? Exatamente porque eu entendo a seriedade que é você entregar a sua vida a Cristo. Esse compromisso não é um levantar de mãos, é uma caminhada com Cristo, é uma vida, é um processo. Talvez você hoje aqui não vai levantar as mãos, eu não vou contar quantos aceitaram Jesus, mas essa palavra vai criar raiz no seu coração, e você vai sair daqui hoje pensando coisas diferentes, e Jesus vai começar a fazer sentido como seu Senhor. Isso é conversão, isso é salvação. Não é um dia levantar as mãos, mas é uma caminhada com Cristo, é um processo, lendo a Bíblia, orando, vindo aos cultos, indo na célula, reunindo com cristãos, falando de Jesus, é um processo, irmãos, é um processo.